Segundo, o evangelho da prosperidade ensina que crentes não podem ficar doentes, pois saúde é um direito de todo cristão. Isso não está no nosso meio também, isso. O evangelho da prosperidade ensina que crente não pode ficar doente, pois saúde é um direito de todo crente. O ensinamento de Hegel diz o seguinte, olha só a frasinha dele aí, o que ele ensina aí. Ele diz assim: é sempre da vontade de Deus que cada crente seja curado fisicamente de qualquer doença ou enfermidade. É sempre e de qualquer enfermidade. Uma pessoa que busca cura deveria olhar para a palavra de Deus e não para os seus sintomas. Ela deveria dizer: sei que estou curada, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui curado. Distorção da verdade. Primeiro que ele está se referindo ao texto de Isaías, que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Ali estava falando de Jesus, o Cordeiro, e as feridas que ele curava era o pecado. O contexto ali é salvação, e não doença física. E ele está dizendo que sempre é vontade de Deus que seja curado de toda enfermidade. Olha só o ensinamento do R.R. Soares. Ele diz o seguinte: alguém uma vez me disse, mas Deus não colocou os médicos no mundo? Isso quando ele estava questionando que crente não devia ir para o médico, né? Eu respondi, diz ele, é verdade, ele é tão bom que pensou nos crentes incrédulos. O que ele está dizendo é que se você é crente de verdade, você não deve adoecer e, portanto, você não precisa ir ao médico. Mas por que Deus permitiu os médicos? Por causa dos crentes incrédulos. Porque se você vai para o médico é porque você é um incrédulo. Você é um sem fé. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Crente pode ficar doente? Crente pode adoecer? É sempre vontade de Deus que o crente seja curado de todas as enfermidades? Óbvio que não. Óbvio que não. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que esse ensinamento é uma distorção grosseira do que diz a Bíblia. Basta examinar as Escrituras para notarmos que verdadeiros servos de Deus ficaram doentes e alguns até morreram em decorrência das suas enfermidades. E eram servos de Deus. Se tivesse tempo eu daria vários exemplos. Tem o exemplo de Eliseu lá no Antigo Testamento, que morreu por causa das suas enfermidades. Mas Eliseu era um homem sem fé, era um crente fraco, era um servo fraco? Não, Eliseu era homem tão de fé, que depois de morto a sua ossada estava lá na sepultura, e depois botaram um homem morto em cima dos ossos deles. Na hora que tocou os ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Isso diz lá em 2 Reis. Será que um homem desse não era um homem de fé? Os ossos dele, o cara tocou e ressuscitou, e ele morreu da doença que tinha. O que dizer de Jó, que passou por tantas enfermidades, chegou ao poço, ao fundo do poço, e o próprio Deus elogiou Jó e diz: não há na terra um homem justo como o meu servo Jó. Mas eu quero usar o exemplo de Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua carta a Timóteo, Paulo fala sobre uma enfermidade que Timóteo tinha e dá um conselho medicinal. 1 Timóteo 5:23 diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Você há de convir que naquele tempo não tinha Florax, não tinha Buscopan composto. O que eles usavam como medicação era vinho mesmo. Tinha uma ferida, jogava vinho em cima. E Paulo está dizendo: meu filho, não tome só água não, tome também um pouco de vinho, para ver se melhora das suas constantes enfermidades no estômago. Paulo não mandou para ele um conselho sobre a confissão positiva. Timóteo, diga assim: eu estou curado, eu não tenho mais nenhum problema no estômago. Não. Paulo não repreendeu ele dizendo: se confesse dos seus pecados, porque você deve estar em pecado. Paulo não disse: você é um homem de pequena fé, você não crê em Deus o suficiente, você é um incrédulo. Não. Paulo, pelo contrário, em outra ocasião disse que ninguém despreze a tua mocidade, porque ele era um homem de Deus, era jovem, mas era um homem de Deus. E Paulo estava confiando nele o quê? Pregue a palavra. Lembra que nós lemos no início aqui? Mas se fosse
verdade que crente não pode adoecer. Isso não estava registrado na Bíblia. E o que dizer da morte então? Se é sempre da vontade de Deus curar todas as enfermidades do crente. Esse negócio complica, né? Você não vai morrer não? Aí Kenneth Hagin defende dizendo que a morte do crente tem que ser na velhice e sem dor, porque não é causado por enfermidade. O que dizer então de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim, ainda jovem, mas um jovem cuja oferta Deus se agradou? Caim agradava a Deus e ainda jovem morreu de forma trágica. O que dizer de Estevão, que nós falamos aqui semana passada? Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi o primeiro a morrer pelo evangelho, era um jovem e morreu apedrejado. Será que não tem dor? Esses dois casos que eu estou te falando rapidamente aqui são de dois jovens fiéis a Deus que morreram jovens e de forma trágica. Como é que ele vem dizer que a morte do crente tem que ser na velhice e sem dor? E o que dizer da irmã dele, da irmã de Kenneth Hagin, que ficou conhecida como a voz da cura? A irmã de Kenneth Hagin morreu de câncer. A mesma coisa aconteceu com o genro dele, Band Erickson, também morreu de câncer. E ele mesmo, Kenneth Hagin, morreu de complicações cardíacas, de um problema que ele afirmava ter sido curado na sua juventude completamente. E o que dizer de Kenyon, aquele de quem Hagin se inspirou e plagiou, que foi quem começou com essa história dentro da igreja? Kenyon, o antecessor de Hagin, morreu de um tumor maligno. Sabe, a história desses homens mesmo prova que essa teologia é mentirosa. Essa história de que crente não pode ficar doente, que Deus sempre quer curar todas as enfermidades. Olha só o relato de Kenyon, o antecessor de Hagin, a respeito da enfermidade dele, a enfermidade que levou ele à morte. Olha o que ele diz: sei que estou curado porque o Senhor me disse que estou curado e não me importo com os sintomas que possam estar em meu corpo. Todas as doenças foram liquidadas por Deus no Calvário, essa questão foi encerrada, é o que ele diz. Mas o que aconteceu depois? Ele morreu da sua enfermidade. Mas um fato comprovado e que ninguém pode fugir dele é que existe pelo menos uma enfermidade da qual você não vai ser curado. Sabe qual é? É a última. Aquela que vai levar você à morte. E sabe qual é o problema? Eu não sei se a próxima vai ser a última. Deus nunca garantiu isso. A palavra de Deus nunca garantiu que crente não pode ficar doente, porque na palavra dele tem registrado grandes homens de Deus que passaram por enfermidades e alguns que morreram em decorrência delas.